E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, eu vou começar mais uma playlist ali no vídeo, tá? Aos pouquinhos a gente vai colocando um monte de coisa aí para ajudar vocês, tá? A playlist de hoje é sobre collocations. Então, antes de eu começar a falar sobre collocations ou de dar exemplos de collocations, eu acho que eu tenho que explicar o que é uma collocation, né? Talvez a maioria de vocês saibam, mas talvez alguém que chegue aqui no canal que não é professor ou que está iniciando o seu estudo na língua inglesa, talvez não saiba o que é uma collocation. O collocation é uma combinação de palavras, é a maneira como a gente utiliza as palavras. Às vezes a gente acha que é só colocar as palavras juntas e a gente vai estar dando significado a alguma coisa, mas não é. Existem palavras que geralmente vão juntas, né? Que soam melhor juntas do que outras, e isso, para quem fala aquela língua como nativo, soa natural. Para outras pessoas, acha que combinando aquelas palavras vai estar tudo bem. Não, existem palavras que ficam melhor juntas e outras não, né? Então, aqui eu peguei essa definição de collocation, eu peguei do site, acho que é English Club. Depois eu vou colocar ali na descrição bem certinho o site que eu peguei com algumas adaptações, tá? Não copiei bem como tá lá, mas depois eu vou deixar o site ali como fonte de pesquisa, se vocês quiserem ir lá depois verificar. É um site bem interessante, lá tem muita informação sobre collocation e muitos exemplos também. Inclusive, eu tirei de lá os exemplos, tá? Então, aqui tem uma definição sobre o que é collocation. Uma das definições, porque existem várias maneiras de você definir o que é uma collocation. Então, a collocation is two or more words that often go together. These combinations just sound right to native English speakers who use them all the time. On the other hand, other combinations may be unnatural and just sound wrong. Então, nós temos várias palavras que de repente a gente acha que pode combinar. Um exemplo, né? Um exemplo é quando a gente fala, por exemplo, a palavra party. Então, em português, a gente diz dar uma festa. Então, se eu digo dar uma festa, deixa eu baixar aqui um pouquinho, né? Em português, eu digo dar uma festa. Então, se em português eu digo dar uma festa, eu vou traduzir isso daqui para o inglês, eu vou dizer give a party. Não necessariamente. O mais natural é que se diga throw a party. Quer dizer, putz, teacher, mas throw é jogar, atirar, lançar. Pois é, mas em inglês é mais natural dizer throw a party, have a party e não give, tá? Então, isso é uma collocation, isso é uma combination, tá? Então, soa mais natural falar. E eu coloquei aqui até um exemplo, ó. Então, eu digo fast food, né? A comida rápida, aquela comida de lanchonete. Mas quick também é rápida. Mas eu não digo quick food. Não soa natural falar quick food. Mas fast food, sim. Agora, se eu falar a palavra meal, que é refeição, eu digo quick meal. Eu não digo fast meal. Eu digo quick meal porque soa mais natural. Então, é esse tipo de coisa que nós, como não nativos do idioma, não sabemos identificar. Só se a gente mora lá, se a gente ouve um nativo falar. Então, quando a gente escuta um nativo falar, a gente tem que estar sempre com a anteninha ligada. Tipo, ó, ele falou fast food, mas ele falou quick meal. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque na hora da gente falar, a gente tem que saber qual que a gente vai escolher que vai soar mais natural na hora da gente repetir essa palavra ou essa combinação de palavras que se chama collocation, tá bom? Então, por que eu tenho que aprender as collocations? Because your speaking will sound more natural and easier to be understood. Porque tua fala vai soar mais natural e mais fácil de ser entendida. You will have different ways of expressing yourself. Você vai ter diferentes maneiras de se expressar. Você vai ter mais opções, né, de combinação de palavras. Você evita ficar usando sempre as mesmas palavras. Ah, she is very beautiful. The weather was very nice. Very cold, very hot. Sempre very, né? Só sabe usar o very como muito. It is easier for our brains to remember and use language in chunks or blocks rather than as single words.
Então, é muito mais fácil a gente memorizar chunks. Chunks é a palavra da moda, né? Or blocks, ou seja, você memorizar em blocos de palavras, em exemplos, em frases, né? E não só uma palavra simples, uma palavra sozinha, tá? Eu sou muito contra a memorização de listas de palavras, tá? Me pedem, me dá uma lista de phrasal verbs. Não, você não memoriza a lista, você memoriza frases num contexto. Procure lembrar do contexto que você estava utilizando aquele phrasal verb ou aquela frase, é muito mais fácil, tá? E eu acredito que as collocations que a gente mais sofre para memorizar é em relação a esses dois verbos aqui, né? O do e o make, porque eles são o nosso verbo fazer. Nós temos só um fazer no português. Em inglês a gente tem o do you make. Isso daqui dá um nó na cabeça dos alunos, né? Não só dos alunos, mas de qualquer pessoa que estuda inglês, até mesmo os teachers, né? Porque a gente tem a regra, a gente tem a diferença do do e do make, né? O do é aquele do mais, como é que eu posso dizer para vocês, mais geral, né? What are you doing? O que você está fazendo? Tipo, eu não tenho ideia do que você está fazendo. Posso estar perguntando pelo telefone. What are you doing? O que você está fazendo? Ou eu vejo que você está trabalhando ali, está montando. What are you doing? O que você está fazendo? Daí a pessoa me responde assim: I am making an armchair. Eu estou construindo, eu estou fazendo uma poltrona. Então, quer dizer, você está construindo, construindo já é mais no sentido do making, tá? Então, quando você está fazendo uma coisa específica. Só que isso não funciona na maioria das situações. Então, eu tenho que relacionar o do e o make com a atividade, eu tenho que memorizar com o que vem depois. Não tem solução, não tem regra milagrosa, tá? Você tem que memorizar com a palavra que vem depois. Então, memoriza um exemplo, memoriza uma situação, memoriza um contexto, sabe? Se você não quer fazer isso, meu amor, senta e chora, porque você não vai aprender inglês, não adianta, tá? É assim. Não existe milagre, é estudo, é esforço, é dedicação. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Do business, fazer negócios. Do nothing, e é claro que aqui vai entrar os derivados, né? Do something. Do everything. I'll do everything to have your love. Okay, let's do something. Vamos fazer alguma coisa, ok? Do someone a favor. Please, can you do me a favor? Então, você pode gravar um exemplo, né? Do the cooking. Who does the cooking in your house? Do the housework. I hate doing the housework. This is true. I really hate. Do the shopping. So this weekend we need to do the shopping. There's nothing at home. Do your best. Do your best to fulfill your dreams. Do your hair. Do the dishes. Do the laundry. Bom, aqui todos os meus examples seria I hate doing the housework, I hate doing the dishes, I hate doing the laundry, tá? Aqui seria tudo a mesma coisa. Make a difference, make a mess, make a mistake, make a noise, make an effort, make money. How much money can you make being a chef? Make progress, make room. Make room é você fazer espaço, tá? Isso daqui às vezes as pessoas não conhecem. Fazer espaço. Por exemplo, we have to make room for another chair. Nós temos que fazer espaço para mais uma cadeira aqui. Can you make room for another bed? Você consegue fazer espaço para mais uma cama aqui no quarto, tá? Make trouble, fazer problema, causar problema, né? Não tanto no fazer como causar. Causar problema. He is always making trouble for his parents. Está sempre causando problema para os pais dele, né? Então, essas são algumas das collocations mais comuns com make e com do. São só essas? Não. Existem inúmeras, tá? Se preparem, porque a lista é grande, pesquisem, estudem. Collocations são várias, são só com verbos? Não. Você pode ter
substantivos que exigem alguma preposição depois, adjetivos que exigem preposições depois, preposições que exigem verbos depois, enfim, tem vários tipos de collocations, de combinations, tá? Talvez seja o que a gente chama de regência em português, não sei se seria bem isso, tá? Eu gosto de chamar de combination, coloquei aqui em cima, ó. Eu gosto muito dessa palavra aqui, ó, combinations, tá? Existe um dicionário da Oxford, não estou fazendo pub, né, que dizem, né? Oxford, tá? Mas tem um dicionário da Oxford de collocation que é muito bom. Tem o físico e tem o virtual, eu tenho o virtual. E tem também, eu acho que é OSDIC, que é um online. Só que ele é um pouquinho mais prático, digamos assim, você digita a palavra, ele te dá as opções de collocation. Eu gosto mais do da Oxford, que você consegue visualizar ele melhor. Mas, enfim, existem essas opções, tá? E eu sugiro que vocês sempre procurem, porque às vezes a gente vai usar a preposição sem ter certeza, a gente vai usar um verbo sem ter certeza, então sempre procurem, porque, por exemplo, se for, eu vou trazer alguns casos aqui, se for o adjetivo com uma preposição, mudando a preposição que você tem depois, você muda o sentido do adjetivo, por exemplo, think of, think about, tem diferença, hear of, hear about, tem diferença, worry about, worry of, eu acho que dá para usar também, agora não vou dizer com certeza, mas enfim, muda o sentido. Então, sempre procure na dúvida para não cair no erro de falar uma coisa querer expressar um sentido e falar outro, que isso pode acontecer e acontece com muita frequência. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo de collocation, eu vou trazer mais, tá? Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado um pouquinho vocês. So, see you next video, bye bye.